E no capítulo dessa quinta-feira, dia 17 de junho, da novela topíssima, Madalena fala para Marinha, Zeca e Carlos que são pouco mais de 2 anos por ter matado a filha dela e, sentindo aliviada, fala que é melhor que nada. Madalena fala que agora eles são obrigados a aceitar pouco tempo e o Vitor vai sair e viver a vida dele, vai estudar, namorar, passear. E a filha dela não. Madalena suspira e fala que é a lei. Zeca fala que o Vitor mostrou arrependimento e dava pra sentir a culpa remoendo dentro dele, e sabe que isso não é da lei, mas ele vai ficar com essa pena pro resto da vida. Marinha fala pra Madalena que o que importa é que a justiça foi feita e agora é encontrar forças e seguir em frente, tocar a vida, e Madalena concorda com Marinha. Carlos fala que eles podem contar com ele para qualquer coisa que precisarem. Zeca agradece Carlos e fala que ele e a Madalena vão seguir em frente sim, e eles têm o Fernando para cuidar, e a Jandira vai estar sempre com eles em suas memórias. Madalena se lembra do médico que fez o aborto em Jandira e fala que a polícia ainda não pegou o carniceiro que fez o aborto em sua filha. Antônio comenta com Gabriela que isso é que dá mais tristeza, o cara ganhar dinheiro fazendo aborto em clínica sem estrutura, e fala que entende a revolta da Madalena. Gabriela fala pro irmão que esses são os verdadeiros criminosos profissionais, os que sabem se esconder, e o Vitor, por outro lado, está enfrentando tudo de peito aberto. Antônio fala para a irmã que esse tipo de coisa transforma a vida das pessoas, e o amigo dela nunca mais vai ser a mesma pessoa. Gabriela fala que isso é bom, e o Vitor precisa mudar, não agiu certo nem com a Jandira e nem com o Rafael. Antônio fala para a irmã para eles torcerem para que o Vitor passe esse tempo na cadeia e saia de lá e reconstrua a sua vida. Gabriela fala para o irmão, porém, que isso não vai ser fácil. Pelo que ele vê na televisão, a maioria das pessoas sai pior do que quando entrou. Elizabeth fala para os amigos que foi muito triste e o Vitor quase nem deixou o defensor público falar. Foi logo dizendo que era culpado e que tinha que pagar. Miguel elogia a atitude de Vitor e fala que acha que o mesmo mandou super bem, teve hombridade para assumir seus erros e não é qualquer um hoje em dia que faz isso. Isadora fala que isso é muito triste, mas vida que segue, e espera que ele saia da prisão antes do casamento deles. Sem Noção fala pra Isadora só não chamar Vitor para ser padrinho, porque dinheiro para comprar o presente com certeza ele não vai ter. Gabriela se aproxima dos amigos e os cumprimenta. Gabriela fala para os amigos que acabou, que ela nem conseguiu falar direito com eles no julgamento do Vitor, e pergunta para Elizabeth como que ela está. Elizabeth fala que está triste por ele e está com muita pena de Vitor. Gabriela fala que também sentiu muita pena do Vitor. Elizabeth fica surpresa e fala que de todas as pessoas, ela pensava que ela ia ser a que menos ia sentir dó do Vitor. Gabriela fala que são sentimentos confusos. Por um lado, ela lamenta muito a morte de sua amiga. Por outro lado, é muito triste ver um rapaz tão jovem como o Vitor, com um futuro brilhante pela frente, se perder assim. Zumbi pede ajuda dos amigos para irem visitar Vitor na cadeia e dá uma força para o mesmo. Paulo Roberto comenta com Beatriz que é mesmo uma lástima não existir pena de morte nesse país e que ele queria o Vitor morto pelo que fez com o filho deles. Beatriz fica indignada com a fala do reitor e fala para Paulo Roberto como ele pode desejar uma coisa dessas, desejar a morte de um jovem que se arrependeu sinceramente. O reitor fala que arrependimento não apaga o que ele fez. Beatriz fala que realmente não, porém, Vitor tem o direito de uma segunda chance. Fala para Paulo Roberto que realmente é muito ingênua de achar que uma pessoa como ele sabe o que é perdão. Paulo Roberto fala que isso é balela e afirma que uma vez bandido, sempre bandido, e existem coisas que não mudam. Beatriz fala para o reitor que não é porque ele não tem disposição para ser alguém melhor que os outros não vão ter, e cada um julga o outro de acordo com o que é. O reitor dá um sorriso. Beatriz fala que não sabe para que se preocupa tanto, e a reputação do filho deles já deixou de ser problema há muito tempo, porque grave foi a morte da Jandira. Paulo Roberto fala que ela teve o que mereceu, cavou a própria cova e ela mesma procurou a confusão, não se preservou e depois foi lá tirar a criança. Beatriz fala para Paulo Roberto que é contra o aborto, porém, ela sabe que se fosse legalizado, muitas mulheres, muitas moças pobres não perderiam a vida em clínicas, que são verdadeiros açougues. Beatriz fala que enquanto isso, as moças ricas fazem os abortos com todos os recursos e toda a segurança. Paulo Roberto ironiza Beatriz e fala que falou agora a defensora dos pobres e oprimidos.
Paulo Roberto fala para Beatriz que não tem jeito, o dinheiro é quem dita as regras e isso nunca vai mudar. Paulo Roberto se levanta e fala que é por isso que ele vai voltar ao seu trabalho e garantir seu lugar ao sol, enquanto a Haley mofa nas sombras. Lara e Yasmin assinam vários papéis do lado do advogado de Lara. Yasmin, feliz, fala para Lara que não achou que ela ia fazer o que combinou. Lara fala para Yasmin que é uma mulher de palavra, se ela falou que ia fazer, não tinha porquê ela duvidar. O advogado confere os documentos e fala para Lara que está tudo correto. Lara pede para Yasmin de deixar a sós com seu advogado, pois tem um assunto para falar com o Dr. Alexandre em particular. Yasmin, muito feliz, fala que claro e já vai indo. Yasmin abraça Lara e lhe agradece e vai embora. O Dr. Alexandre pergunta para a milionária no que ele pode ser útil. Lara fala que precisa que ele lhe ajude a internar Sofia em uma clínica psiquiátrica de São Paulo, ela colaborando ou não. Paulo Roberto fica indignado ao ver que Antônio está trabalhando na universidade e vai reclamar com Beatriz e fala que é um absurdo e ela não podia ter contratado o Antônio para trabalhar aqui na universidade. Beatriz fala por que não, e quando o Rafael precisou, a família do Antônio também ajudou o filho deles. Paulo Roberto fica nervoso e fala que Rafael nunca precisou de emprego e foi trabalhar naquele restaurante xexelento só para ficar perto da namoradinha favelada. Beatriz fala para Paulo Roberto que ela é a presidente do grupo, já admitiu o Antônio e ele vai ter que conviver com isso. Paulo Roberto, inconformado, fala que Antônio lhe acusou de ter colocado incêndio naquele restaurante. Beatriz fala que não acha que o mesmo fez isso, porém a polícia está investigando e que não é apenas o Antônio que desconfia que ele fez isso não. Paulo Roberto fica alterado e pergunta para Beatriz quem mais está lhe acusando e deduz que só pode ser a insensata da Lara, junto com a doida da Sofia, que acha que ele é um traficante. Paulo Roberto fica histérico e fala que só pode ser um surto de loucura coletiva. Beatriz fala que acabou e não tem tempo para ficar ouvindo os ataques dele e pede para Paulo Roberto se retirar. Paulo Roberto grita e pergunta para Beatriz se ela vai lhe expulsar da sala dela. Beatriz fica aborrecida e fala que está pedindo educadamente para o mesmo se retirar. Paulo Roberto fica furioso, mas acaba indo embora. Lara entrega a maleta para o advogado e fala para ele fazer o pagamento da clínica de São Paulo, que o resto ela já combinou com seu amigo, que é dono da instituição. O advogado, preocupado, aconselha a Lara a não fazer isso, pois pode estragar a vida da Sofia, e fala para a milionária que o que ela vai fazer com a filha dela é loucura. Lara fala para o advogado que é a palavra apropriada. Loucura seria se ela não protegesse a filha dela desses criminosos, desses assassinos que já acompanham ela há muito tempo. O advogado fica pensativo e fala que já que ela tem tanta certeza que é isso que ela quer fazer, Lara fala para o advogado que é tempo de medidas extremas e para ela, agora, a coisa mais importante é manter sua filha segura. Pedro, estressado com a ameaça de Bruno, liga para Edson e pergunta onde que ele está. Edson fala para Pedro que está aqui no hospital para tentar falar com a doutora Vera e pergunta se Pedro conseguiu a substância para tentar fazer a veludo azul. Pedro fala para Edson ir encontrar às 7 da noite no mesmo local e não quer ficar falando pelo celular e vai ficar esperando. Edson pergunta para a doutora Vera se ainda tem uma vaga para ele na equipe dela. Ela fala para Edson que não e fala que não aceita o que ele fez e que o lugar dele não é em uma faculdade de medicina e o papel do médico é salvar vidas, não tirá-las. Edson tenta se explicar, porém a doutora Vera fala que não quer explicação nenhuma, que o que ele fez não tem perdão e pessoas como ele não deveriam fazer medicina, pois se apropriam de conhecimento para fazer o mal, e doutora Vera vai embora. Seu Nelson fica encarando Edson. Lara vai à suíte de Sofia e fala que precisa falar com ela em particular. Sofia fala que não precisa e Lima é seu amigo e Andréa é sua irmã e ela pode falar. Lara fala para Sofia que já que ela não se importa de ser exposta na frente das pessoas, tudo bem. Lara fala para Sofia que veio aqui e dá um ultimato e que a mesma tem que se internar por livre e espontânea vontade e a última chance. Sofia fala que não tem nenhum problema de saúde para ser internada em uma clínica, já ela merece sim, que devia ficar trancafiada atrás das grades e chama a Lara de criminosa. E fala para Lara que ela quer lhe ver internada para ficar livre para traficar com o Paulo Roberto e já sabe dos podres dela.
Lara fala para Sofia que ou ela vai por bem ou vai por mal, e se for preciso, vai mandar usar a camisa de força. Sofia fala para Lara que se ela tentar algo contra ela e lhe encarcerar no hospício de luxo que ela arranjou, ela faz uma besteira. Lara fala para Sofia que são poucas as besteiras que ela pode fazer nessa clínica, e é justamente por isso que ela vai estar segura. Lara fala para Sofia calmamente que a ida dela para São Paulo já é certa, e não tem como ela fugir do destino que a sua mãe escolheu. Agora, ou vai por bem, numa boa, ou o modelito que a mesma vai usar na viagem vai ser uma camisa e Lara vai embora. Antes de continuarmos o resumo da novela Topíssima, já deixe seu like para ajudar nosso canal. E participe conosco e nos diga, de 0 a 10, que nota você daria para essa novela. Além disso, nos diga de qual cidade você está assistindo a novela. Não se esqueça de ativar todas as notificações para que o YouTube lhe entregue os vídeos de resumo da sua novela favorita. Sem mais delongas, vamos continuar com o resumo. Pedro espera Edson chegar, apreensivo. Edson chega de táxi e cumprimenta Pedro e fala que a coisa não vai ser tão fácil assim como eles imaginavam. Ele falou com a doutora Vera e ela ainda não engoliu o que ele fez com a Gabriela. Pedro fala que tem coisas que são difíceis de serem engolidas. Edson fala que o pior é que ela lhe deu um toco e vai ser difícil ter acesso ao laboratório. Pedro olha sério pra Edson e pergunta se é o Bruno, o cara que ele se juntou pra ferrar com ele, o Taylor e o Paulo Roberto. Edson olha pra Pedro, chocado.